Ele perdeu o amor da sua vida há muitos anos. E mesmo com toda a sua riqueza, nunca conseguiu preencher o vazio que ela deixou. Até que, em uma visita a uma fazenda distante, sua filha puxou sua camisa e sussurrou: "Papai, aquela fazendeira se parece muito com a mamãe." O milionário se virou lentamente, e o que ele viu o deixou paralisado. Era como ver um fantasma. A chuva castigava os jardins da mansão Pereira, enquanto Eduardo observava o temporal pela janela de seu escritório. 5 anos haviam se passado, mas as tempestades ainda lhe traziam aquela sensação de aperto no peito, como se o ar de repente ficasse pesado demais para respirar. 5 anos desde que Fernanda partiu para sempre. Levada por uma noite idêntica a esta, papai, a voz suave de Marina o trouxe de volta à realidade. Eduardo virou-se e encontrou sua filha de 8 anos parada na porta, abraçada ao seu coelho de pelúcia desgastado. Mesmo na penumbra do escritório, era impossível não notar como ela se parecia cada vez mais com a mãe. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava curiosa. "Está tudo bem, princesa?" perguntou, estendendo os braços. Marina correu para o abraço do pai e se aconchegou em seu colo. "Não consigo dormir com os trovões." Ela murmurou contra seu peito. A mamãe também não gostava de tempestades. "Não é?" Eduardo sentiu o nó familiar se formar em sua garganta. Como explicar para uma criança que sua mãe havia morrido justamente em uma noite de tempestade como aquela? Que o carro havia sido encontrado destruído no fundo de um desfiladeiro, após os freios falharem em uma curva perigosa. Não, ela não gostava. Respondeu com suavidade, afagando os cabelos da filha. Mas sabe o que ela fazia quando estava com medo? Contava histórias para distrair a cabeça. Os olhos de Marina brilharam na escuridão. "Podemos ir ao quarto dela? Ainda não visitei hoje." Era um ritual que começou espontaneamente após o funeral. Eduardo não teve coragem de modificar o quarto de Fernanda. Transformou-o em uma espécie de santuário, preservando cada objeto exatamente como ela havia deixado. O perfume favorito ainda sobre a penteadeira, as roupas organizadas por cores no closet, livros de geologia empilhados na mesa de cabeceira. "Claro que podemos." Caminharam pelo longo corredor da mansão, seus passos abafados pelo tapete persa que percorria toda a extensão do 2º andar. Quando chegaram à porta de madeira escura, Eduardo hesitou por um momento antes de girar a maçaneta, como sempre fazia. Entrar naquele quarto era como abrir uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Ao acender a luz, o aposento ganhou vida com seu tom de azul claro que Fernanda tanto amava. Marina correu para a penteadeira e pegou a escova de cabelo de prata, uma herança de família que Fernanda usava todas as noites antes de dormir. "Ela está aqui hoje", disse Marina com naturalidade. Sentando-se na beirada da cama, Eduardo congelou. "Como assim, filha?" "A mamãe." Marina deu de ombros como se explicasse algo óbvio. "Às vezes eu a sinto aqui, outras vezes não. Hoje ela está." Um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. Não era a primeira vez que Marina dizia sentir a presença da mãe. No início, os médicos disseram que era normal, uma forma de a criança lidar com o luto. Mas já haviam se passado 5 anos, e aquelas declarações só aumentavam. "Marina, já conversamos sobre isso." Começou ele sentando-se ao lado da filha. "Eu sei, papai." Ela o interrompeu. "Você acha que é só minha imaginação?" "Mas não é. Ela me contou uma coisa." "O quê?" Eduardo perguntou, incapaz de conter a curiosidade, mesmo sabendo que alimentava aquela fantasia. "Disse que não está tão longe quanto você pensa." Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, quebrado apenas pelo barulho da chuva contra a janela. O celular de Eduardo vibrou. Salvando-o de ter que elaborar uma resposta, era Tiago, seu primo e braço direito nos negócios. "Precisamos conversar sobre o investimento em Goiás. Tenho notícias excelentes." "Vamos, princesa. É hora de dormir", disse Eduardo, guardando o telefone no bolso. "Amanhã temos um dia cheio. Vamos mesmo para a fazenda nova nas férias." "Mãe?" perguntou Marina animada, enquanto deixava o quarto a contragosto. "Vamos sim. Vai ser bom para nós dois sairmos um pouco desta casa." Depois de colocar Marina para dormir, Eduardo voltou ao escritório. Os ponteiros do relógio marcavam quase 00:30 quando a campainha tocou. Quem viria à mansão àquela hora e com aquela tempestade?
Pela câmera de segurança, viu a silhueta familiar do primo sob o guarda-chuva. Tiago era alguns anos mais novo que Eduardo, mas a ambição precoce o havia levado rapidamente ao topo da administração das empresas Pereira. Desculpe a hora, primo, disse Tiago ao entrar sacudindo o guarda-chuva, mas não conseguia esperar até amanhã. Eduardo serviu 2 doses de uísque e indicou a poltrona em frente à sua. O que descobriu sobre a fazenda? O sorriso de Tiago se alargou enquanto retirava uma pasta da maleta de couro. Consegui negociar o preço. Vai ser o melhor investimento que já fizemos. Aquela região de Goiás tem o solo perfeito para o cultivo de agave. E com a demanda crescente por tequila premium no mercado internacional... Tiago, você sabe que não estou interessado em detalhes. Confio na sua análise. Eduardo interrompeu, girando o líquido âmbar no copo. Se você diz que é um bom negócio, eu assino os papéis, desde a morte de Fernanda. Eduardo havia se tornado assim, pragmático, distante dos negócios que antes o apaixonavam. Agora ele apenas assinava cheques e papéis, deixando as decisões para Tiago, enquanto se concentrava em criar Marina e administrar o vazio que a ausência da esposa havia deixado. Você deveria se envolver mais. Eduardo, esta aquisição pode triplicar o valor da empresa em 5 anos. Para quê? Eduardo deu um gole no uísque. Já temos dinheiro suficiente para 10 gerações de Pereiras. Tiago observou o primo com uma mistura de pena e irritação mal disfarçada. Você precisa seguir em frente, Eduardo. Fernanda não ia querer te ver assim. A menção ao nome dela fez Eduardo endurecer o olhar. Não use o nome dela para me manipular, Tiago. Nunca funcionou. Um silêncio tenso se instalou entre os dois, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo e o barulho da chuva, que agora caía com menos intensidade. As férias de Marina começam na próxima semana, não é? Tiago mudou de assunto, seu tom casual demais. Por que não aproveita para conhecer a fazenda? O ar do campo faria bem para vocês dois. A ideia pairou no ar por alguns instantes. Eduardo não saía de São Paulo há anos, exceto para reuniões de negócios. A perspectiva de passar alguns dias longe daquela mansão cheia de memórias era tentadora. Talvez você tenha razão. Eduardo cedeu, para a evidente satisfação do primo. Marina tem falado muito sobre conhecer a fazenda. Ótimo. Tiago bateu palmas. Seu entusiasmo quase exagerado. Vou providenciar tudo. A casa da fazenda é simples, mas confortável. A região é linda, com cachoeiras e trilhas. Marina vai adorar. Enquanto Tiago continuava a falar sobre as maravilhas de Goiás, Eduardo se pegou pensando que talvez, apenas talvez, aquela viagem pudesse ser o início de algo novo. Quem sabe, longe do santuário de memórias que sua casa se tornara, ele encontrasse um pouco de paz. O que ele não podia imaginar é que aquela viagem, sugerida tão casualmente por seu primo, mudaria seu destino para sempre. O sol nascia preguiçoso sobre as terras vermelhas de Goiás, quando Adriana Teixeira já estava de pé, percorrendo os campos de agave com a expressão concentrada de quem avalia cada planta como um tesouro. Seus dedos calejados tocavam as folhas pontiagudas, verificando a firmeza e o brilho que indicavam boa saúde. A seca que castigava a região havia 3 meses tornava cada gota d'água preciosa, cada planta sobrevivente uma pequena vitória. O céu está limpo demais. Não teremos chuva tão cedo, murmurou para si mesma. Erguendo os olhos para o horizonte azul, sem uma única nuvem, seus cabelos castanhos, cortados na altura dos ombros, eram puxados pelo vento quente, enquanto ela anotava em um caderno gasto quantas mudas precisaria para repor as plantas perdidas. O suor já escorria por sua testa mesmo sendo tão cedo. Mas Adriana mal notava. Estava acostumada ao trabalho duro, como se tivesse nascido para aquela vida. Mas não havia nascido. Pelo menos, não que se lembrasse. 5 anos atrás, Luiz e Sebastiana Teixeira a encontraram à beira da morte, jogada como um trapo numa encosta perto do rio durante uma tempestade violenta. Sem documentos, sem memória, apenas com um medalhão de prata com a inicial F e uma aliança de ouro escondida em um bolso interno de sua jaqueta rasgada, o casal de idosos, temeroso das autoridades locais conhecidas por sua corrupção, decidiu cuidar dela em segredo. Vamos chamá-la de Adriana, disse Sebastiana naquela noite, enquanto limpava o sangue seco da testa da desconhecida. Era o nome da nossa filha.
A memória daquele momento fez Adriana sorrir melancolicamente. Nunca soube detalhes sobre a verdadeira Adriana. Apenas que havia partido jovem demais. Os velhos foram sua única família durante 3 anos, até que a morte os levou. Primeiro Luiz com seu coração cansado. Depois Sebastiana, que parecia ter apenas esperado a colheita seguinte para partir ao encontro do marido. Deixaram para ela a pequena propriedade e o conhecimento precioso sobre como cultivar a terra. É sua agora, minha filha. Foram as últimas palavras de Sebastiana. Adriana guardou o caderno na bolsa de couro que carregava a tiracolo e dirigiu-se à pequena casa de adobe pintada de branco, que se destacava contra o verde azulado dos agaves. A estrutura simples, tão diferente das casas vizinhas com seus tijolos aparentes, sempre provocava olhares curiosos dos visitantes. Havia algo na maneira como ela organizara o jardim frontal, com pedras formando caminhos precisos entre os canteiros, que parecia estranhamente sofisticado para uma fazendeira. Ao entrar, foi direto para o banheiro improvisado nos fundos da casa. Olhou-se no espelho rachado e, como fazia todas as manhãs, procurou em seu próprio rosto alguma pista de quem realmente era. Quem era a mulher por trás dos olhos cor-de-mel que a encaravam de volta? De onde vinham as pequenas cicatrizes que marcavam sua têmpora esquerda e o queixo? Porque suas mãos, apesar de agora calejadas pelo trabalho, tinham unhas perfeitamente alinhadas, como se um dia tivessem sido tratadas com esmero. E por quê, mesmo depois de 5 anos, ainda acordava gritando no meio da noite com o mesmo pesadelo, luzes ofuscantes, o barulho de metal se retorcendo, e a sensação de estar caindo no vazio enquanto o rosto de uma criança pequena aparecia chamando mamãe. O som de motores se aproximando interrompeu seus pensamentos. Voltou para a área externa a tempo de ver uma caminhonete preta parando na entrada da propriedade. Reconheceu imediatamente a figura que descia do veículo, Otávio Mendes, o intermediário que há meses tentava comprar suas terras. Bom dia. Adriana, cumprimentou ele com um sorriso comercial enquanto se aproximava, vestindo um terno leve que parecia absurdamente formal para aquele calor. Vim trazer uma proposta que não vai poder recusar. Adriana cruzou os braços, mantendo-se na varanda elevada que lhe dava alguns centímetros de vantagem sobre o visitante. Já disse que não estou interessada em vender, Otávio. O homem não se abalou, abrindo uma pasta que trazia consigo. Meu cliente aumentou a oferta em 30%, pense bem. Com esse dinheiro você poderia comprar uma propriedade 3 vezes maior em outra região e... E quem é seu cliente? Interrompeu ela. Até hoje você não me disse para quem estou supostamente vendendo minhas terras. Otávio hesitou, seu sorriso vacilando por um instante. É um investidor de São Paulo. Prefere manter discrição por enquanto. Então a resposta continua sendo não. Adriana deu as costas, pronta para entrar em casa. A seca vai piorar, Adriana. A voz de Otávio endureceu. Seus vizinhos já estão vendendo. Logo você ficará isolada aqui, e o valor da terra só vai cair. Seja razoável. Ela virou-se lentamente, seus olhos faiscando uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Estas terras são tudo o que tenho. Otávio, não é apenas um negócio para mim. É minha vida, minha identidade. Enquanto eu respirar, não vou vendê-las. Algo em sua voz fez o homem recuar um passo. Ele ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. Como quiser, mas minha oferta não ficará em pé para sempre. Entregou um envelope. Os termos estão aqui. Pense com calma. Enquanto observava a caminhonete se afastar levantando poeira, Adriana sentiu aquela familiar pontada de dor de cabeça que sempre aparecia quando ficava nervosa. Massageou a têmpora e entrou em casa, no quarto modesto, abriu a gaveta da pequena cômoda de madeira e retirou uma caixinha. Dentro estava o medalhão com a inicial F e a aliança de ouro. Colocou o anel na palma da mão, observando a inscrição interna que já havia decorado, mas que não fazia sentido algum. I e F. Nosso amor desafia o tempo. Quem eram I e F? Seria ela a misteriosa F. Guardou os objetos e pegou o diário encadernado em couro que mantinha escondido sob o colchão. Algumas páginas haviam sido arrancadas antes que o encontrasse entre seus pertences, mas as restantes continham anotações técnicas sobre formações rochosas e análises de solo, escritas numa caligrafia que ela reconhecia como sua,
mas com termos que não compreendia completamente. Na última página, uma anotação parcial. Retorno a Brasília em 2 dias. Preciso comunicar Eduardo sobre os resultados preliminares antes que... O resto estava cortado. Quem era Eduardo? E que resultados eram esses? Adriana fechou o diário, sentindo a familiar frustração, fragmentos de uma vida que não conseguia recuperar. Às vezes se pegava falando palavras estranhas, termos técnicos que surgiam espontaneamente quando observava as rochas nas encostas, ou desenhando com precisão quase matemática os sistemas de irrigação para a plantação. Para espanto dos trabalhadores locais, guardou o diário e olhou para o calendário na parede. Era dia de feira na cidade. Precisava vender o último lote de tequila artesanal que produzira, e as pequenas peças de artesanato que fazia nas noites insones. A renda extra era fundamental para manter a propriedade funcionando durante a seca, enquanto se preparava para sair. Não podia imaginar que aquele seria o último dia normal de sua vida. Que em poucas horas, na movimentada feira da pequena cidade, seu passado viria ao seu encontro na forma de uma criança de olhos amendoados que a reconheceria imediatamente, e que o homem que a seguiria, com olhos incrédulos e o coração acelerado, seria a chave para desbloquear o mistério que habitava seus pesadelos. Enquanto isso, a quase 1000 quilômetros dali, um carro luxuoso cortava a rodovia em direção a Goiás, no banco traseiro. Marina Pereira olhava fascinada a paisagem que mudava gradualmente da urbanização de São Paulo para o verde intenso do interior brasileiro. Pai, quanto tempo até chegarmos na fazenda? Perguntou ela pela 3ª vez em 1 hora. Eduardo sorriu pelo retrovisor. Algumas horas ainda, princesa. Vamos parar para almoçar e depois seguimos viagem. Tio Tiago disse que tem cavalos lá, é verdade? Sim, alguns. Mas você só vai montar com um instrutor. Entendeu? Marina assentiu, voltando a olhar pela janela. O que ela não disse ao pai foi que estava animada por outro motivo. Na noite anterior, enquanto visitava o quarto da mãe, teve uma forte sensação de que esta viagem mudaria tudo, que de alguma forma, Fernanda estaria mais perto deles em Goiás do que jamais estivera em São Paulo. Eduardo ajustou o ar-condicionado e checou o GPS, segundo as instruções de Tiago. Deveriam chegar à pequena cidade próxima à fazenda no início da tarde, a tempo de conhecerem a propriedade antes do anoitecer, e, quem sabe, darem uma volta pela feira local que acontecia naquele dia. O destino às vezes trabalha com coincidências tão perfeitas que parecem planejadas por uma mão invisível. E naquela tarde, na pequena feira de uma cidade do interior de Goiás, 2 vidas que haviam sido violentamente separadas estavam prestes a se reconectar, desencadeando revelações que mudariam o curso de muitas histórias. A feira da cidade de São Cristóvão fervilhava sob o sol inclemente daquela tarde. Barracas coloridas exibiam de tudo um pouco. Frutas da estação empilhadas em pirâmides perfeitas, artesanato local, queijos caseiros e garrafas de tequila artesanal. O burburinho das conversas se misturava ao som de uma viola tocada por um senhor de chapéu de palha na praça central. Adriana organizava cuidadosamente suas garrafas de tequila na pequena bancada improvisada. Cada rótulo havia sido desenhado à mão, com o logo que criara. Um agave estilizado sob a lua crescente, ao lado das bebidas, dispôs algumas peças de artesanato que produzia nas noites de insônia. Pequenas esculturas feitas com a fibra do agave, trabalhadas com uma delicadeza incomum para mãos de uma fazendeira. Sua tequila tá cada vez melhor, Adriana, comentou Dona Zefa, vendedora de doces da barraca vizinha. Como foi que aprendeu a fazer isso tão bem? A pergunta, aparentemente inocente, fez Adriana hesitar. Como explicar que simplesmente sabia como fermentar o agave no ponto exato, como se a informação estivesse guardada em algum compartimento selado de sua mente. Aprendi com seu Luiz? Mentiu, referindo-se ao falecido pai adotivo, que na verdade nunca havia produzido tequila. Ele tinha bom conhecimento. Dona Zefa assentiu, satisfeita com a explicação, e voltou a se ocupar com seus doces. Adriana respirou aliviada. Mesmo depois de anos vivendo ali, evitava falar sobre seu passado nebuloso. Todos a conheciam como a moça criada pelos Teixeira. E isso bastava. Do outro lado da feira, Eduardo estacionava o carro enquanto Marina saltava animada,
os olhos brilhando diante da movimentação típica do interior. "Calma, filha, não corra", pediu ele, trancando o veículo. "Vamos conhecer a feira e depois seguimos para a fazenda. Tem sorvete ali?", apontou Marina para uma carrocinha colorida. "Posso tomar um?" Eduardo sorriu. Incapaz de resistir ao entusiasmo da filha, haviam feito uma viagem longa. Parando apenas para um almoço rápido na estrada, um sorvete não faria mal. "Está bem, mas só um, não quero que perca o apetite para o jantar." Enquanto Marina saboreava seu sorvete de creme, eles caminhavam entre as barracas. Eduardo observava tudo com olhos de empresário. A qualidade dos produtos, o movimento, o potencial da região. Talvez Tiago estivesse certo sobre o investimento. Aquela terra parecia fértil e próspera, apesar da seca que todos mencionavam. "Olha, pai, que legal." Marina apontou para uma barraca com pequenas esculturas de fibra de agave. Eduardo se aproximou, intrigado pela delicadeza das peças, que destoavam do artesanato rústico ao redor. Havia algo na precisão daqueles trabalhos que lembrava as miniaturas que Fernanda costumava colecionar. "São muito bonitas mesmo", concordou, pegando uma pequena escultura que representava uma águia em pleno voo. "Gostaria de levar esta, por favor." Foi quando levantou os olhos para a vendedora que algo estranho aconteceu. A mulher estava de costas, organizando algumas garrafas em uma prateleira improvisada. Seus cabelos castanhos, cortados na altura dos ombros, tinham o mesmo tom dos de Fernanda, embora mais curtos do que sua esposa costumava usar. Um calafrio inexplicável percorreu sua espinha. Marina, que havia se distraído com um cachorro que passava, voltou para o lado do pai no exato momento em que a vendedora se virava. O tempo pareceu congelar. A garota deixou o sorvete cair, manchando seu vestido azul, mas não pareceu notar. Seus olhos arregalados fixaram-se na mulher à sua frente, e Eduardo viu o rosto de sua filha empalidecer, como se tivesse visto um fantasma. "Marina, o que foi?" perguntou preocupado com a expressão da menina. Mas antes que pudesse tocá-la, Marina soltou um grito que fez várias pessoas nas proximidades se virarem. "Papai, aquela fazendeira se parece muito com a mamãe." Eduardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Lentamente, quase temendo o que veria, virou-se para encarar a mulher. A semelhança era impressionante. Os mesmos olhos cor-de-mel, o mesmo formato do rosto, até mesmo o jeito de franzir levemente a testa quando confusa. Mas havia diferenças também. Algumas cicatrizes sutis na têmpora e no queixo que não estavam lá antes. O cabelo mais curto. E, principalmente, um olhar diferente. Sem o brilho de reconhecimento que sua esposa teria. A mulher, por sua vez, parecia ter levado um choque. Suas mãos tremiam visivelmente, e ela levou os dedos à têmpora, como se sentisse dor. "A senhora conhece minha mamãe." Marina se aproximou. Ignorando o chamado do pai, ela se chamava Fernanda. "Vocês são muito parecidas." A vendedora abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos, fixados em Marina, pareciam ver algo além da menina. Eduardo podia jurar que viu um flash de reconhecimento, medo. Estava confuso demais para definir. "Eu? Não!" A mulher balbuciou, recuando um passo. Sua voz era rouca, como se não a usasse com frequência. "Não conheço nenhuma Fernanda." Eduardo finalmente conseguiu se mover. Aproximou-se, ainda segurando a pequena escultura de águia. "Desculpe, minha filha." Falou tentando controlar o tremor na voz. "E Fernanda era minha esposa. Ela faleceu há 5 anos. Algo passou pelo rosto da mulher ao ouvir aquelas palavras. Uma sombra, um espasmo de dor. Ela levou novamente a mão à têmpora, desta vez com mais força. "Eu sinto muito", respondeu, evitando olhar diretamente para Eduardo. "Mas nunca saí desta região." "Deve ser apenas uma coincidência. A senhora não tem uma cicatriz em forma de lua no ombro." Marina insistiu, apontando para o próprio ombro direito. "Minha mãe tinha uma marca assim, de nascença?" A pergunta inocente fez a mulher empalidecer. Como uma criança poderia saber de uma marca que ela mesma só descobrira ao se olhar no espelho anos atrás? "Marina, chega." Eduardo puxou a filha gentilmente para trás. "Está constrangendo a senhora." Mas era tarde demais. A vendedora parecia prestes a desmaiar.
Seus olhos desfocados iam de Eduardo para Marina, e sua respiração estava acelerada. De repente, derrubou uma das garrafas que se espatifou no chão, espalhando tequila e vidro. "Eu preciso ir", murmurou, e com um movimento brusco, afastou-se da barraca, perdendo-se entre a multidão da feira. "Espere!" Eduardo gritou, mas ela já havia desaparecido. Foi então que Marina apontou para o chão. "Papai, olha!" Ela deixou cair aquilo, no meio dos cacos de vidro e da tequila derramada. Brilhava um medalhão de prata com a inicial F, gravada em letra cursiva. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele medalhão era idêntico ao que havia dado a Fernanda no dia em que Marina nasceu. "Marina, fique aqui com Dona." Ele olhou para a senhora da barraca ao lado. "Zefa", completou a vendedora de doces. Confusa com toda a situação, "Dona Zefa", repetiu Eduardo. "Não saia daqui, entendeu? Volto em 1 minuto." Sem esperar resposta, correu na direção que a misteriosa mulher havia tomado, o medalhão apertado em sua mão com tanta força que os dedos doíam. A multidão parecia conspirar contra ele. Pessoas transitavam lentamente, bloqueando sua visão. Eduardo esticava o pescoço, procurando desesperadamente por aqueles cabelos castanhos, por aquele rosto tão dolorosamente familiar. Após alguns minutos de busca frenética, avistou-a entrando em uma picape velha estacionada na extremidade da praça. Acelerou o passo, determinado a alcançá-la, mas era tarde demais. O veículo arrancou, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha. Eduardo parou, ofegante, no meio da rua. Olhou para o medalhão em sua mão, passando o polegar sobre a inicial gravada. Não havia dúvida. Era o mesmo que havia dado a Fernanda. O mesmo que ela usava no dia do acidente. Quando voltou para a barraca, encontrou Marina conversando animadamente com Dona Zefa, que parecia encantada com a menina. Ela disse que se chama Adriana Teixeira, informou a senhora assim que Eduardo se aproximou. Mora na Fazenda dos Ventos, aqui perto. Coitada. Ficou órfã há uns 2 anos, quando os velhos Teixeira morreram. Gente boa que a criou, mas ela sempre foi meio reservada. Tem um passado complicado, dizem. Que tipo de passado? Eduardo não conseguiu evitar a pergunta. Dona Zefa baixou a voz, como quem conta um segredo. Dizem que os Teixeira a encontraram quase morta, durante uma tempestade, faz uns 5 anos, sem memória, sem documentos. Deram a ela o nome da filha que tinham perdido anos antes. 5 anos. O mesmo tempo desde o acidente de Fernanda. Eduardo sentiu o mundo girar à sua volta. Mas é claro que são só boatos, completou a senhora, percebendo a palidez do homem à sua frente. O senhor está bem? Estou, mentiu Eduardo. Marina, vamos. Precisamos ir para a fazenda agora. A menina fez uma careta de decepção. Mas, pai, eu queria comprar uma daquelas esculturas. Outro dia, filha, cortou ele pegando-a pela mão. Temos que ir. Enquanto se afastavam, Eduardo não conseguia organizar os pensamentos. Era coincidência demais. A semelhança física, o medalhão, a história de uma mulher encontrada há 5 anos, o mesmo tempo desde o acidente de Fernanda, e principalmente a reação daquela mulher ao ver Marina. Mas se fosse realmente Fernanda, por que não os reconheceu? Por que fugiu? A resposta veio como um sussurro na parte mais racional de seu cérebro. Amnésia, perda total de memória. Se ela havia sobrevivido à queda no desfiladeiro, o trauma poderia ter apagado completamente suas lembranças. Pai, você acha que ela pode ser a mamãe? Perguntou Marina quando já estavam no carro, sua voz pequena, mas esperançosa. Eduardo olhou para o medalhão que agora descansava no painel do veículo e para os olhos expectantes da filha no banco traseiro. Não podia alimentar esperanças apenas para vê-las destruídas depois, mas também não podia ignorar o que havia presenciado. Não sei, princesa, respondeu com sinceridade, mas vou descobrir. E enquanto dirigia para a fazenda que acabara de comprar, uma única certeza se formava em sua mente. Não sairia de Goiás até desvendar o mistério de Adriana Teixeira. O telefone tocou 3 vezes antes que Tiago o atendesse. Estava na sala de reuniões da filial goiana das empresas Pereira, finalizando detalhes da aquisição da fazenda de Agave. Alô? Ao reconhecer a voz do outro lado, seu rosto empalideceu. Como assim, encontrou? Tem certeza?
Os executivos presentes trocaram olhares discretos enquanto Tiago se afastava para o canto da sala. Baixando a voz. Isso é impossível. O relatório médico foi conclusivo. Passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Onde eles estão agora? Entendo. Não perca Eduardo de vista. Chego aí em 2 horas. Desligou o telefone e encarou a janela por alguns segundos, tentando processar a informação. Depois, voltou-se para os presentes com um sorriso forçado. Senhores, precisamos adiar. Surgiu um imprevisto familiar. 15 minutos depois, seu carro rasgava a estrada em direção à pequena cidade de São Cristóvão. Enquanto dirigia, a mente de Tiago fervilhava. Como poderia estar viva? Ele mesmo havia verificado o local do acidente. Visto o carro destruído, certificado-se de que não haveria sobreviventes. Maldição! Socou o volante. Se fosse verdade, se Fernanda estivesse viva. Não, era impossível. Eduardo e Marina estavam emocionalmente vulneráveis. Provavelmente viram uma mulher com leve semelhança e projetaram suas esperanças nela. Tinha que ser isso. Mesmo assim, não podia arriscar. Sacou o celular e fez outra ligação. Otávio, precisamos acelerar a compra daquela propriedade na Fazenda dos Ventos quanto a dona está pedindo. Ofereça o dobro e quero que comece a pressioná-la hoje mesmo. Use todos os meios necessários. Talvez na mansão dos Pereira, em São Paulo, Lourdes Santiago ajeitava as orquídeas raras em seu jardim de inverno, aos 70 anos. Mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que haviam feito dela uma das mulheres mais temidas nos círculos sociais da elite paulistana. O som da campainha a interrompeu. Minutos depois, sua governanta trouxe um envelope. Senhora, chegou este documento do Dr. Luiz Torres. Disse que é urgente. Lourdes dispensou a funcionária com um gesto e abriu o envelope com suas mãos de dedos longos, ainda firmes apesar da idade. Dentro, encontrou uma carta manuscrita e uma cópia de um laudo médico datado de 5 anos atrás. À medida que lia, seu rosto aristocrático endurecia. Prezada senhora Santiago, após todos estes anos, minha consciência não me permite mais continuar com esta farsa. O laudo de óbito que assinei para sua nora, Fernanda Pereira, foi falsificado a pedido de seu sobrinho Tiago, mediante pagamento substancial. Nunca houve corpo recuperado do acidente. Como bem sabe, achei que deveria ser informada, pois cheguei a conhecer sua nora, e embora a senhora nunca a tenha aprovado, era uma moça digna que não merecia tal destino. Envio anexa a cópia do laudo original, onde consta apenas presunção de óbito, e não a certeza que mais tarde forjei sob pressão. Dr. Luiz Torres. Lourdes deixou os papéis caírem sobre a mesa. Suas mãos tremiam agora. Nunca aprovara o casamento do filho com Fernanda, filha de um rival empresarial que havia falido. Sempre acreditou que a moça se casara por interesse financeiro, mas daí a compactuar com um crime. Tiago, o que você fez? Murmurou, pegando o telefone para ligar para o sobrinho. Desistiu antes de completar a ligação. Precisava pensar. Se Fernanda estivesse realmente viva e reaparecesse, o escândalo seria devastador para os negócios da família. Guardou os documentos em seu cofre pessoal e decidiu esperar. Observaria os próximos movimentos de Tiago antes de tomar qualquer decisão. Eduardo estacionou o carro em frente à casa de campo que pertencia agora à sua empresa. Era uma construção ampla e elegante, com varandas espaçosas e uma vista privilegiada para os campos de agave. Em outras circunstâncias, teria apreciado a beleza do lugar, mas sua mente estava fixada na mulher da feira. Marina correu para explorar a casa, enquanto Eduardo permanecia no carro, girando o medalhão entre os dedos. As palavras de Dona Zefa ecoavam em sua mente. Encontraram-na quase morta durante uma tempestade. Faz uns 5 anos, sem memória, sem documentos. 5 anos. A mesma época do acidente. Seu celular tocou. Era sua mãe, Lourdes. Olá, mamãe. Eduardo, como está a viagem? Marina está gostando da fazenda. A voz de Lourdes soava estranhamente tensa. Acabamos de chegar. Marina está explorando a casa. Houve uma pausa. Filho, aconteceu alguma coisa incomum durante a viagem? A pergunta pegou Eduardo de surpresa, como sua mãe poderia saber.
Por que a pergunta? Intuição materna. Lourdes tentou soar casual, mas não conseguiu. Sei quando algo está te perturbando. Eduardo hesitou. Contar para sua mãe sobre a mulher na feira parecia prematuro. Precisava investigar mais antes de levantar esperanças ou preocupações. Estou apenas cansado da viagem, mamãe. Vou descansar e ligar mais tarde. Outro silêncio. Eduardo, sei que ainda sofre pela perda de Fernanda. Mas tenha cuidado para não projetar suas esperanças em situações impossíveis. As palavras dela atingiram Eduardo como um soco. Como ela poderia saber? Do que está falando? De nada específico. A voz dela suavizou. Apenas me preocupo com você e Marina. Não quero vê-lo sofrendo novamente. Quando desligou, Eduardo teve certeza de que sua mãe sabia de algo. Mas como? A única pessoa que havia presenciado o encontro na feira era a dona Zefa. A menos que... Pai, Marina entrou correndo no carro. Tem um lago lindo aqui atrás. Podemos ir nadar amanhã. Eduardo forçou um sorriso, guardando o medalhão no bolso. Claro, princesa. Amanhã planejamos nosso dia. Agora, vamos descansar um pouco. Enquanto seguia a filha para dentro da casa, Eduardo tomou uma decisão. Na manhã seguinte, visitaria a Fazenda dos Ventos. Precisava ver Adriana novamente, conversar com ela, entender quem realmente era aquela mulher que parecia ter saído diretamente de suas memórias mais dolorosas. E precisava fazer isso antes que Tiago chegasse a Goiás. Adriana fechou todas as janelas e portas de sua casa assim que chegou da feira. As mãos ainda tremiam enquanto tentava processar o que havia acontecido. Aquela menina, aqueles olhos. A senhora não tem uma cicatriz em forma de lua no ombro. Como a garota poderia saber disso? Era uma marca de nascença que nem mesmo os Teixeira conheciam, pois ficava sempre coberta por suas roupas. E o homem, havia algo familiar nele, que fez seu coração disparar de uma forma que nunca sentira antes, quando ele mencionou que sua esposa havia falecido há 5 anos. Uma dor aguda atravessou sua cabeça, trazendo flashes confusos de imagens. Um quarto azul claro, uma penteadeira com perfumes caros, mãos femininas folheando livros sobre geologia. Adriana abriu a gaveta e pegou seu diário. Folheou até a última página intacta, onde estava a anotação incompleta. Retorno a Brasília em 2 dias. Preciso comunicar Eduardo sobre os resultados preliminares antes que... Eduardo. O mesmo nome do homem da feira seria possível. E a inicial F no medalhão, Fernanda, o barulho de um carro se aproximando, interrompeu seus pensamentos. Espiou pela janela e viu a caminhonete de Otávio estacionando. Mas desta vez, não estava sozinho. 2 homens desconhecidos o acompanhavam, com aparência de capangas. Adriana! Otávio bateu na porta com força. Precisamos conversar. Ela respirou fundo, tentando controlar o medo. Já disse que não vou vender, Otávio. As coisas mudaram. Meu cliente dobrou a oferta. Mas o prazo é hoje. Amanhã voltamos aos valores originais. Não estou interessada, por favor. Vá embora. Houve uma pausa. E então, a voz de Otávio adquiriu um tom sombrio. Olha, Adriana, você não entende a situação. Meu cliente vai comprar estas terras, com ou sem sua cooperação. Seria uma pena se algo acontecesse com sua plantação de agave durante a noite, não é mesmo? Ou se aquele poço que abastece sua irrigação de repente secasse. Adriana sentiu um calafrio. Eram ameaças claras. Está me ameaçando. Posso chamar a polícia. Uma risada sarcástica veio do outro lado da porta. A polícia nesta região. Otávio zombou. Todos aqui sabem que o delegado é primo do prefeito, que por sua vez é sócio do meu cliente em vários empreendimentos. Seja esperta, Adriana. Pense na oferta. Voltamos amanhã para sua resposta final. Ouviu os passos se afastando e o motor da caminhonete ligando. Quando teve certeza de que haviam partido, Adriana desabou em uma cadeira, tremendo. As ameaças de Otávio, somadas ao encontro perturbador na feira, eram demais para um único dia. Pegou o diário novamente e encarou a página incompleta. E se aquela menina estivesse certa? E se ela fosse realmente Fernanda, esposa de Eduardo e mãe daquela criança? O que significaria para sua vida atual? Mas uma pergunta ainda mais perturbadora martelava em sua mente. Se fosse verdade,
Por que alguém teria interesse em fazê-la desaparecer? E esse alguém estaria relacionado com o misterioso cliente de Otávio, tão determinado a comprar suas terras a qualquer custo, enquanto a noite caía sobre a Fazenda dos Ventos. Adriana sentiu que as respostas para seu passado e a ameaça ao seu presente estavam de alguma forma conectadas, e que o homem chamado Eduardo, com seus olhos tristes e familiares, era a chave para ambos os mistérios. A madrugada já avançava quando Marina apareceu na porta do quarto, onde Eduardo se instalara. Estava abraçada ao seu coelho de pelúcia, os cabelos desalinhados pelo sono inquieto. Pai, posso dormir com você, Eduardo, que não conseguira pregar os olhos. Afastou as cobertas para que a filha se acomodasse ao seu lado. Pesadelo? Perguntou, afagando os cabelos da menina. Marina negou com a cabeça. Não é pesadelo, é que eu não paro de pensar naquela moça da feira. Eduardo suspirou. Também não conseguia pensar em outra coisa. Eu sei, princesa. É uma coincidência estranha. Não é coincidência. Marina sentou-se na cama, subitamente alerta. Ela é a mamãe, tenho certeza. Marina, não podemos ter certeza de nada ainda. Parece muito com ela, sim, mas... Mais nada. A menina cruzou os braços, numa teimosia que lembrava tanto Fernanda que chegava a doer. Sabe como eu sei? Porque ela tem a mesma marca da mamãe no ombro. Uma mancha em forma de lua crescente. Eduardo franziu o senho. Como você sabe disso? Nunca comentei sobre essa marca com você. Os olhos de Marina brilharam no escuro. Eu achei uma foto da mamãe de biquíni no quarto dela. A marca aparecia, por isso perguntei à moça da feira. Eduardo sentiu um calafrio. A marca de nascença de Fernanda era algo íntimo, pouco conhecido. Nem mesmo nas praias ela a exibia, sempre preferindo maiôs que a cobrissem. E tem mais, continuou Marina, animada com o interesse do pai. A mamãe sempre tocava a orelha quando estava nervosa. Lembra? A moça da feira fez o mesmo quando você falou com ela. Eduardo piscou, tentando se lembrar. Era verdade. Fernanda tinha esse gesto característico, mas poderia ser coincidência. E o nome da minha boneca favorita. Marina abaixou a voz, como se contasse um segredo. Aquela que fica escondida embaixo da cama no quarto da mamãe. Ninguém além dela sabia que se chamava Esmeralda. Como você, na semana passada, quando fiquei sozinha no quarto dela, a boneca apareceu na cadeira. Eu tinha certeza que estava embaixo da cama. E quando olhei, tinha um bilhete escrito: "Cuide bem da Esmeralda." Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Nunca havia entrado naquela boneca no santuário que mantinha, nem sabia da existência dela, muito menos do nome. Por que não me contou isso antes? Marina deu de ombros. Achei que você não ia acreditar, como não está acreditando agora. O silêncio pesou entre eles. Eduardo não sabia o que pensar. Parte dele queria correr para a Fazenda dos Ventos naquele exato momento. Outra parte temia a decepção, o risco de alimentar esperanças apenas para vê-las destruídas novamente. Vamos dormir agora, disse finalmente. Amanhã iremos visitar essa fazendeira. Marina sorriu, aconchegando-se novamente ao pai. Eu sabia que você ia acreditar em mim. Não. Aí no sol, mal havia nascido quando Eduardo acordou. Marina ainda dormia profundamente. Ele se levantou com cuidado para não acordá-la e foi até a cozinha, onde a governanta contratada para cuidar da casa durante sua estadia já preparava o café. Bom dia, seu Eduardo, cumprimentou a senhora. No café? Sim, por favor, aceitou a xícara fumegante. Dona Clara, a senhora conhece uma fazendeira chamada Adriana Teixeira, da Fazenda dos Ventos. A governanta ajeitou o avental, pensativa. Conheço sim, moça bonita, mas reservada. Dizem que perdeu a memória num acidente. Os velhos Teixeira a encontraram quase morta e cuidaram dela como filha. Sabe se ela recebe visitas? É difícil dizer. Ela não é muito de se misturar, mas posso lhe dar as indicações de como chegar à fazenda dela. Enquanto anotava as direções, Eduardo pensava em como abordaria a Adriana. Não podia simplesmente aparecer e dizer: "Acho que você é minha esposa morta." Precisava de uma abordagem mais sutil. Quando voltou ao quarto, encontrou Marina já vestida e ansiosa. "Vamos ver a mamãe hoje?" perguntou esperançosa. "Vamos visitar a senhora Adriana", corrigiu Eduardo gentilmente. "Mas precisamos ser cuidadosos, princesa."
Ela talvez fique assustada se começarmos a dizer que ela é outra pessoa. Marina assentiu, solene. Vou me comportar, prometo. Adriana estava na horta quando ouviu o motor de um carro se aproximando. Seu coração acelerou, temendo que fossem Otávio e seus capangas voltando mais cedo que o prometido. Pegou uma enxada como medida de precaução e caminhou até a entrada da propriedade. Para sua surpresa, não era a caminhonete de Otávio, mas um carro de luxo que nunca havia visto antes. Quando Eduardo e Marina desceram do veículo, Adriana sentiu um misto de alívio e nervosismo. Parte dela queria correr e se esconder. Outra parte, inexplicavelmente, queria se aproximar. Bom dia, Eduardo cumprimentou, mantendo uma distância respeitosa. Espero não estar incomodando tão cedo. Adriana apoiou a enxada no chão, tentando aparentar calma. Bom dia, o que deseja? Antes de tudo, queria devolver isso. Ele estendeu a mão, revelando o medalhão com a inicial F. Você deixou cair ontem na feira. Adriana hesitou antes de pegar o objeto. Seus dedos tocaram brevemente os de Eduardo, e uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo. Teve outro flash de memória. Esses mesmos dedos entrelaçados aos seus em algum lugar distante. Obrigada, murmurou, guardando o medalhão no bolso. Não percebi que havia perdido. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Esta é uma propriedade linda, comentou Eduardo, olhando ao redor. Suas plantações de agave parecem bem cuidadas. Obrigada. Aprendi com o meu... Adriana hesitou. Com o Sr. Luiz, que me criou. Marina e eu viemos conhecer nossa nova fazenda aqui perto. Acabei de comprá-la para expandir nossos investimentos em agave. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Adriana. Você é o cliente de Otávio Mendes. Eduardo franziu o senho, confuso. Otávio Mendes? Não conheço. Comprei a fazenda Santa Cruz através do meu primo, Tiago Pereira, ao ouvir aquele nome. Adriana cambaleou levemente, levando a mão à têmpora. Outro flash. Um homem de terno caro, sorrindo falsamente durante um jantar elegante. A voz dele, sussurrando algo em seu ouvido que a deixava desconfortável. A senhora está bem? Perguntou Marina, adiantando-se e segurando a mão de Adriana em um gesto espontâneo. O toque da menina desencadeou uma onda de imagens confusas. Um berço decorado com móveis coloridos. Suas próprias mãos embalando um bebê. A sensação de lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, enquanto olhava para uma recém-nascida. Estou bem, Adriana conseguiu dizer, apesar do turbilhão em sua mente. Apenas uma dor de cabeça passageira. A senhora gosta de cavalos? Marina perguntou, ainda segurando sua mão. A mamãe adorava cavalgar. Ela me ensinou a montar quando eu tinha 5 anos. Marina. Eduardo advertiu suavemente. Tudo bem. Adriana sorriu levemente. Na verdade, nunca montei. Que eu me lembre, ou melhor, não me lembro de muitas coisas. Ao perceber que havia falado demais, mordeu o lábio inferior. Era um gesto tão característico de Fernanda que Eduardo sentiu o coração falhar uma batida. Desculpe a indiscrição, mas... Eduardo escolheu as palavras com cuidado. Dona Zefa da feira mencionou que a senhora teve um acidente há alguns anos. Adriana hesitou, avaliando o homem à sua frente. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que a fazia querer confiar nele. É verdade. Fui encontrada quase morta durante uma tempestade, há cerca de 5 anos, sem documentos, sem memória. Os Teixeira me acolheram e me deram um nome, e nunca recuperou nenhuma memória. Eduardo perguntou delicadamente. Apenas fragmentos, sonhos confusos. Às vezes conheço coisas que não me lembro de ter aprendido. Adriana fez um gesto em direção às plantações, como cultivar agave, por exemplo, ou falar de formações rochosas com termos técnicos que não sei de onde vieram. A mamãe era geóloga, Marina comentou animadamente. Ela estudava rochas e sabia tudo sobre água subterrânea. Adriana olhou para a menina, surpresa. Mais uma coincidência, ou... É muita coincidência, não é? Eduardo disse, como se lesse seus pensamentos. A semelhança física, o período do seu acidente, suas habilidades inexplicáveis. Está sugerindo que eu sou? Adriana não conseguiu terminar a frase. Não estou sugerindo nada. Eduardo levantou as mãos em um gesto apaziguador.
Apenas acho que talvez pudéssemos conversar mais, conhecer-nos melhor. Antes que Adriana pudesse responder, o som de outro veículo se aproximando chamou a atenção de todos. Era a caminhonete de Otávio. E desta vez, além dos 2 capangas, havia um terceiro homem no banco do passageiro. Quando o veículo parou e o passageiro desceu, Eduardo empalideceu. Tiago, o que está fazendo aqui? O primo forçou um sorriso, mas seus olhos estavam fixos em Adriana, avaliando-a com uma mistura de choque e cálculo. Vim te procurar, primo. Fiquei preocupado quando soube que você saiu tão cedo com Marina. Voltou-se para Adriana, estendendo a mão. E você deve ser a vizinha, Tiago Pereira. Prazer em conhecê-la. No momento em que suas mãos se tocaram, Adriana teve o flash de memória mais violento até então. O mesmo homem, iluminado pelos faróis de um carro durante uma tempestade, sorrindo enquanto ela perdia o controle do veículo em uma curva, descendo em direção a um abismo, e então, a escuridão. Adriana retirou sua mão do aperto de Tiago, como se tivesse tocado brasa viva. A visão que tivera, aquele mesmo homem sorrindo, enquanto seu carro desgovernado caía em um abismo, foi tão real que por um momento ela mal conseguia respirar. Algum problema? Tiago perguntou, seu sorriso não alcançando os olhos frios que estudavam cada reação dela. Não, só uma tontura repentina, murmurou Adriana, recuando um passo. Marina se aproximou dela. Segurando sua mão como se sentisse que precisava de proteção, Eduardo observava a cena com crescente desconfiança. A reação instintiva de Adriana ao tocar seu primo não passara despercebida. Tiago, o que faz aqui com estes homens? Eduardo indicou Otávio e os 2 capangas que permaneciam encostados na caminhonete, observando tudo com expressões duras. Ah, perdão pela falta de educação. Este é Otávio Mendes. Nosso consultor imobiliário na região? Tiago fez um gesto displicente. Ele está ajudando nas aquisições de terras adjacentes à nossa nova fazenda. Eduardo franziu o senho. Aquisições. Não me lembro de termos falado sobre comprar mais terras além da fazenda Santa Cruz. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Tiago, rapidamente mascarado por um sorriso conciliatório. São apenas possibilidades que estou explorando, primo. Nada definitivo. Voltou-se para Adriana. Na verdade, sua propriedade seria um complemento perfeito para nosso projeto. Otávio me disse que já fez algumas ofertas. Ofertas e ameaças. Adriana retrucou, recuperando a firmeza na voz. Seus homens vieram ontem à noite insinuar que algo poderia acontecer à minha plantação se eu não vendesse. Eduardo olhou para o primo, chocado. Isso é verdade. Tiago abriu os braços em um gesto de inocência. Deve haver algum mal-entendido. Otávio pode ser. Entusiasmado em suas negociações, mas jamais autorizei qualquer tipo de ameaça. Otávio deu um passo à frente, claramente desconfortável. Senhora Adriana está exagerando, seu Eduardo. Apenas mencionei que a região tem problemas com vandalismo nas fazendas, especialmente durante a seca. Isso soa exatamente como uma ameaça velada. Eduardo respondeu, sua voz endurecendo. E não me lembro de ter autorizado ninguém a fazer ofertas por terras vizinhas em meu nome. O sorriso de Tiago vacilou por um segundo. Eduardo, podemos discutir detalhes de negócios depois. Estendeu a mão para Marina. Venha, querida. Vamos levar você de volta para a fazenda. Há alguns cavalos esperando para um passeio. Marina se aproximou ainda mais de Adriana, recusando-se a soltar sua mão. Quero ficar aqui com a Adriana, declarou, com uma firmeza surpreendente para seus 8 anos. Eduardo notou o pânico momentâneo nos olhos de Tiago diante da teimosia da menina. Algo estava muito errado nessa situação. Por que tanto interesse nestas terras específicas, Tiago? Perguntou, dando um passo à frente para ficar entre seu primo e Adriana. Há dezenas de propriedades à venda na região. Antes que Tiago pudesse responder, Adriana interveio. É por causa da água. Sua voz soou diferente, mais técnica e confiante. Esta região parece seca na superfície, mas abaixo há um aquífero substancial. A formação rochosa específica deste vale indica uma reserva potencial que poderia transformar toda a economia regional. Eduardo a encarou, surpreso. Aquela era a voz de uma especialista, não de uma simples fazendeira. Como você sabe disso? Perguntou Tiago, sua máscara de cordialidade escorregando por um instante.
Adriana piscou várias vezes, como se ela mesma estivesse surpresa com o conhecimento que acabara de demonstrar. Eu? Não sei, apenas sei. Eduardo lembrou-se então de algo importante. Fernanda estava trabalhando em um projeto de pesquisa sobre reservas hídricas subterrâneas antes do acidente. Virou-se para Tiago, cujo rosto havia empalidecido. Ela viajou para Goiás para coletar amostras e fazer mapeamentos. Foi depois dessa viagem que o acidente aconteceu. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo. O único som era o zumbido dos insetos e o vento ocasional balançando as folhas dos agaves. Adriana sentiu outra onda de memórias tentando emergir, mas a dor em sua têmpora era tão intensa que precisou se apoiar em Marina para não cair. Acho que é melhor irmos embora. Tiago finalmente quebrou o silêncio, sua voz tensa e controlada. Eduardo, Marina, vamos voltar para a fazenda. A senhora Adriana claramente não está bem e precisamos deixá-la descansar. Eu fico, respondeu Eduardo firmemente. Quero conversar mais com a senhora Adriana. Você pode levar Marina de volta se quiser. Não, protestou Marina. Quero ficar com o papai e com... Hesitou, quase dizendo mamãe. Com a Adriana, o rosto de Tiago endureceu, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. Não seja ridículo, Eduardo. O que pensa que está fazendo? Essa mulher é apenas uma caipira com delírios de grandeza, tentando se aproveitar da sua vulnerabilidade emocional e da inocência de Marina. As palavras atingiram Eduardo como um tapa, mas foi a expressão de dor genuína nos olhos de Adriana que o fez perder a paciência. Chega, Tiago. Você não tem o direito de falar assim, e começo a suspeitar que há mais nessa história do que você está me contando. Tiago ajeitou o paletó, recuperando a compostura. Muito bem. Fique brincando de reencontrar sua esposa morta. Deu um sorriso frio. Enquanto isso, tenho negócios para conduzir, Otávio. Vamos. Antes que alguém pudesse responder, Tiago e seus homens entraram na caminhonete e partiram, levantando uma nuvem de poeira vermelha, no silêncio que se seguiu. Eduardo, Adriana e Marina ficaram parados, absorvendo o que acabara de acontecer. Foi Marina quem finalmente quebrou o gelo. A senhora também sabe sobre águas subterrâneas, igual a minha mãe. Adriana sorriu levemente, ainda atordoada com tudo. Aparentemente sim, embora não saiba como ou porquê. Eduardo olhou ao redor para a propriedade simples, mas bem cuidada. Se o que você disse é verdade, sobre o aquífero, isso explicaria o interesse repentino de Tiago nestas terras. Hesitou antes de continuar. Fernanda estava trabalhando em um projeto confidencial sobre reservas hídricas em regiões de seca prolongada. Era algo revolucionário. Por que confidencial? Perguntou Adriana, genuinamente curiosa. O potencial econômico. Quem controla a água em regiões como esta, controla o futuro. Eduardo passou a mão pelos cabelos, pensativo. Ela me contou que havia descoberto algo importante nesta região, mas queria confirmar antes de fazer um relatório oficial. Nunca soube exatamente o que, porque o acidente aconteceu logo depois. Adriana sentiu outra pontada na têmpora, e mais um flash de memória. Ela mesma, inclinada sobre mapas e gráficos espalhados sobre uma mesa, fazendo anotações frenéticas em um caderno. A imagem era tão vívida que ela quase podia sentir o cheiro do papel e da tinta. Tenho um diário, disse repentinamente, encontrado entre minhas coisas depois de quando me acharam. Há anotações sobre formações rochosas e análises de solo, e uma menção a alguém chamado Eduardo. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Posso vê-lo. Adriana hesitou por um momento, mas então assentiu. Este homem e sua filha pareciam ser a chave para recuperar seu passado, e algo dentro dela confiava neles instintivamente. Entrem, por favor. Não é um palácio, mas é meu lar. Enquanto caminhavam em direção à casa simples, Marina segurou a mão de Adriana novamente, olhando-a com uma mistura de esperança e certeza infantil. Se a senhora for mesmo minha mãe, isso significaria que nunca parei de sentir sua presença por um motivo real, não é? A pergunta inocente atingiu Adriana direto no coração. Sem pensar, inclinou-se e acariciou o rosto da menina com uma ternura que não sabia que possuía. Algumas conexões são fortes demais para serem quebradas. Mesmo quando a memória falha, as palavras saíram naturalmente,
como se alguma parte profunda dela soubesse exatamente o que dizer para confortar aquela criança. Eduardo observou a cena com os olhos marejados. O gesto, a voz suave, a forma como inclinava a cabeça ao falar com Marina. Tudo era exatamente como Fernanda fazia. Naquele momento, enquanto o sol da manhã banhava os três com sua luz dourada, Eduardo sentiu pela primeira vez em 5 anos uma emoção que havia esquecido como era. Esperança. Mas no fundo de sua mente, uma preocupação crescia. Se Adriana realmente fosse Fernanda, e se sua morte estivesse relacionada ao que descobrira sobre as águas subterrâneas desta região, então o perigo que a fizera desaparecer 5 anos atrás ainda estava muito presente, e tinha o rosto de seu próprio primo. O interior da casa de Adriana era simples, mas organizado com um senso estético que destoava da rusticidade típica das fazendas da região. Havia detalhes sutis que Eduardo imediatamente reconheceu. A forma como os livros estavam organizados por tamanho e cor nas prateleiras improvisadas, as pequenas esculturas de madeira dispostas simetricamente sobre a mesa de centro, a coleção de pedras interessantes cuidadosamente arrumadas sobre o aparador, exatamente como Fernanda organizava as coisas. "Vou pegar o diário", disse Adriana. Desaparecendo no quarto ao lado, Marina sentou-se no sofá gasto, correndo os dedos sobre a trama do tecido. "É ela, pai", sussurrou convicta. "Olha como tudo está arrumado, igualzinho ao quarto da mamãe." Eduardo assentiu, incapaz de encontrar palavras para expressar a tempestade de emoções que sentia. Esperança, medo, confusão, tudo se misturava em seu peito. Adriana voltou segurando um caderno encadernado em couro, visivelmente antigo e bastante manuseado. "Aqui está. Não entendo metade do que está escrito, mas talvez faça sentido para você." Eduardo pegou o diário com mãos trêmulas. Assim que viu a caligrafia nas primeiras páginas, sentiu o coração acelerar. Era inconfundivelmente a letra de Fernanda. Aquela inclinação peculiar nos D, a forma como emendava certas letras, as pequenas setas que desenhava ao lado de informações importantes. "É a letra dela", confirmou. A voz embargada. "É a letra de Fernanda." Adriana observava sua reação. Dividida entre o medo e a curiosidade, estava cada vez mais difícil ignorar as evidências de que poderia realmente ser a mulher que Eduardo havia perdido. Eduardo folheou o diário, passando por páginas de anotações técnicas sobre formações rochosas e composições de solo, até chegar à última entrada intacta. O texto terminava abruptamente. "Retorno a Brasília em 2 dias. Preciso comunicar Eduardo sobre os resultados preliminares antes que... Antes que o quê?" murmurou Eduardo, virando a página apenas para confirmar que o resto havia sido arrancado. "Não sei. Já estava assim quando o encontrei entre minhas coisas." Eduardo olhou para ela intensamente. Fernanda estava trabalhando em algo revolucionário, um mapeamento de aquíferos profundos que poderia transformar regiões áridas em terras cultiváveis. O projeto seria financiado pelo governo federal, mas ela havia mencionado que grandes corporações do agronegócio estavam tentando se antecipar e comprar terras estratégicas antes que o mapeamento se tornasse público. E você acha que seu primo... Tiago sempre teve ambições que iam além dos negócios legítimos da família. Eduardo fechou o diário. Mas daí a orquestrar hesitou, olhando para Marina, que ouvia tudo com atenção. Acidente. Parece impensável nesse momento. O celular de Eduardo tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu, colocando no viva voz. Eduardo Pereira falando. "Senhor Pereira, aqui é Dr. Luiz Torres." A voz do outro lado soou hesitante. "Não sei se lembra de mim. Fui médico da sua família por muitos anos." Eduardo franziu o senho. O nome era familiar. "Dr. Torres. O senhor certificou o óbito de minha esposa." Um silêncio pesado. "Sim, e é sobre isso que preciso falar. Urgentemente. Há algo que você precisa saber." O homem parecia nervoso. "Não posso dizer por telefone. Estou a caminho de Goiás. Podemos nos encontrar na cidade de São Cristóvão hoje à tarde." "Mas sim, claro." Eduardo trocou um olhar significativo com Adriana. "Estarei no Hotel Central às 4. "Não." A voz do médico subiu uma oitava. "Hotel não. Muitas pessoas. Me encontre na Capela Antiga, na saída da cidade,
E venha sozinho, por favor. Quando a ligação terminou, um silêncio pesado caiu sobre a sala. O que acha que ele quer? Perguntou Adriana. Não sei, mas parece importante. Eduardo guardou o celular, pensativo. E suspeito que tenha relação com o que está acontecendo aqui, Marina, que estivera inusualmente quieta. De repente apontou para a janela. Tem um carro vindo. Eduardo e Adriana se aproximaram da janela, a tempo de ver uma caminhonete diferente da de Otávio, estacionando em frente à casa. 3 homens desceram, um deles carregando o que parecia ser uma espingarda. São os capangas do Zeca Lima. Adriana empalideceu. O maior rival do seu primo na compra de terras da região. O que eles querem aqui? Não sei, mas não deve ser boa coisa. Adriana afastou-se da janela. Vamos pelos fundos. Minha picape está no celeiro. Os 3 saíram pela porta dos fundos o mais silenciosamente possível, enquanto os homens batiam à porta da frente. Correram agachados através da plantação de agave até chegarem ao celeiro. Adriana destrancou a porta com mãos trêmulas. Merda, murmurou ao olhar para o interior. Cortaram os pneus. Eduardo espiou por uma fresta. Os homens agora circulavam a casa, claramente procurando por eles. Precisamos nos esconder até conseguirmos ajuda, sussurrou. Conheço um lugar. Adriana pegou Marina pela mão. Venham, mas fiquem abaixados. Ela os guiou por um caminho entre os agaves, até chegarem a um pequeno celeiro abandonado. Parcialmente coberto por trepadeiras no interior, afastou fardos de palha revelando um alçapão. Desçam. É um abrigo antigo que os Teixeira construíram durante a época das disputas por terra. Tem uma saída do outro lado da colina. Eduardo e Marina desceram os degraus de madeira, seguidos por Adriana, que fechou o alçapão acima deles. A escuridão era quase completa, salvo por pequenos feixes de luz que entravam por frestas nas paredes. Isso foi incrível, sussurrou Marina, seu medo momentaneamente substituído por excitação, como um esconderijo secreto de filme. Adriana sorriu no escuro. Vamos seguir em frente. A saída está a uns 100 metros daqui. Eles avançaram pelo túnel estreito, Eduardo carregando Marina parte do caminho. Quando o chão ficou mais irregular, estavam quase chegando ao fim, quando ouviram vozes do lado de fora. Vasculhem tudo. O chefe quer a mulher viva. O homem e a criança não importam. Eduardo puxou Adriana e Marina para trás, escondendo-se mais profundamente no túnel. As vozes se aproximaram perigosamente da saída. Eles estão bloqueando a saída, sussurrou Adriana. Teremos que voltar. Retornaram silenciosamente até o alçapão, mas ao chegar lá, ouviram passos acima deles. Estamos presos, murmurou Eduardo. Marina agarrou-se à cintura de Adriana, tremendo levemente. Adriana, num gesto instintivo, abraçou-a protetoramente. Vai ficar tudo bem, filha. Prometo. A palavra filha saiu naturalmente, como se fizesse parte de uma memória muscular que seu corpo lembrava, mesmo que sua mente não. Eduardo observou a cena. Sentindo uma pontada de emoção, de repente, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem de Tiago. Onde você está? Precisamos conversar urgentemente. Algo aconteceu. Eduardo mostrou a mensagem para Adriana. Não confio nele, sussurrou. Pode ser uma armadilha. Concordo. Mas podemos usar isso a nosso favor. Eduardo digitou rapidamente. Estou com Marina na cidade comprando presentes. O que aconteceu? A resposta veio quase imediatamente. Fique onde está. Estou indo para aí, não volte para ir à fazenda. Por que ele não quer que voltemos para a fazenda? Perguntou Adriana. Não sei, mas vamos descobrir. Eduardo guardou o celular. Os homens lá fora parecem estar procurando você especificamente. Se aparecer sozinha, talvez Marina e eu possamos escapar e buscar ajuda. Não, protestou Marina. Acabamos de encontrá-la. Adriana sorriu tristemente. Sua filha tem razão. Não vamos nos separar. Olhou ao redor, pensando. Há um córrego que passa perto daqui. Se conseguirmos alcançá-lo, podemos segui-lo até a estrada principal. Eles esperaram até que os passos acima deles se afastassem. Então abriram cuidadosamente o alçapão. O celeiro parecia vazio. Saíram rapidamente e começaram a se mover em direção ao córrego, mantendo-se abaixados entre as plantas altas. Estavam quase alcançando a margem quando um barulho de motor os sobressaltou. Uma caminhonete surgiu do nada.
cortando seu caminho, antes que pudessem correr. 3 homens saltaram do veículo. Eduardo reconheceu um deles. Era o capataz da fazenda que Tiago havia comprado. "O Senhor Pereira", exclamou o homem surpreso. "O que faz aqui? Pensamos que fosse a fazendeira tentando fugir. Do que está falando? Quem mandou vocês aqui?" O capataz hesitou, claramente desconfortável. "Seu primo, senhor. Disse que a fazendeira estava causando problemas para os negócios da família e que precisávamos convencê-la a aceitar a oferta." Eduardo deu um passo à frente, colocando-se entre os homens e Adriana. "Eu sou o dono das empresas Pereira, não meu primo. E estou dizendo que vocês vão embora agora mesmo." O capataz parecia confuso, olhando de Eduardo para seus companheiros. "Senhor, com todo respeito, o senhor Tiago nos paga diretamente, e ele foi bem claro sobre." Nesse momento, uma segunda caminhonete chegou em alta velocidade, quando parou. Tiago desceu, acompanhado por Otávio e mais 2 homens. Seu rosto registrou choque ao ver Eduardo, Adriana e Marina ali. Eduardo, o que? Recompôs-se rapidamente. "Graças a Deus encontrei vocês. Há homens armados procurando por toda parte. Homens como estes." Eduardo indicou o grupo que acabara de cercá-los. "Os mesmos que você mandou para convencer Adriana a vender suas terras." O sorriso de Tiago desapareceu. "Não entendo o que está dizendo, primo." "Vim até aqui para proteger você e Marina." "Mentira!" gritou Marina de repente. "Você quer machucar a minha mãe de novo?" Um silêncio mortal caiu sobre o grupo. Os homens trocaram olhares confusos. "Mãe!" repetiu o capataz, olhando para Adriana com nova atenção. "Essa criança está confusa." Tiago tentou rir, mas o som saiu estrangulado. "A fazendeira obviamente manipulou vocês 2 com essa história absurda." Tiago fez um sinal discreto para seus homens, que começaram a se mover, cercando o trio. Eduardo percebeu tarde demais o que estava acontecendo. Num movimento rápido, 2 homens agarraram Marina. Enquanto outros 2 seguravam Eduardo, antes que Adriana pudesse reagir, Otávio a imobilizou com um braço em volta do pescoço. "Sinto muito que tenha chegado a este ponto, primo", disse Tiago, todo o pretexto de cordialidade desaparecido. Realmente esperava resolver isso de forma civilizada. "O que você quer?" "Tiago", perguntou Eduardo, lutando contra os homens que o seguravam. "O que sempre quis, expandir nossos negócios. Esta região está sentada sobre uma mina de ouro líquido, e sua querida esposa estava prestes a revelar isso ao mundo 5 anos atrás." Tiago se aproximou de Adriana, estudando seu rosto. "Não pensei que tivesse sobrevivido. Foi um imprevisto infeliz. Foi você quem sabotou o carro dela", acusou Eduardo, a compreensão finalmente atingindo-o com força total. "Tecnicamente, paguei alguém para fazer isso." Tiago deu de ombros. "Os freios, especificamente numa noite de tempestade, numa estrada sinuosa sobre um desfiladeiro. Bem, ninguém suspeitaria de um acidente." Marina começou a chorar, debatendo-se contra seus captores. "Seu monstro, eu sabia que você nunca gostou da minha mãe." Tiago ignorou a menina, concentrando-se em Adriana. "Você realmente não se lembra de nada. Não é fascinante?" Fez um gesto para Otávio. "Coloque-a na caminhonete, a garota também. Quanto ao meu primo," olhou friamente para Eduardo. "Deixe-o aqui. Descobrirei depois o que fazer com ele." Enquanto os homens arrastavam Adriana e Marina para o veículo, Eduardo conseguiu se soltar momentaneamente. "Tiago, ela é a mãe da minha filha, sua própria prima por casamento." Tiago parou, virando-se lentamente. "Sabe o que é irônico, Eduardo? Eu sempre a amei, desde a faculdade, antes mesmo de você conhecê-la. Mas ela escolheu você, o herdeiro, o favorito." Seu rosto se contorceu de raiva. "Agora ela não se lembra nem do seu nome." "Poético, não acha?" Antes que Eduardo pudesse responder, um dos capangas o atingiu na nuca com a coronha de uma arma. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto de Adriana através da janela da caminhonete. Seus olhos arregalados em pânico enquanto gritava seu nome. Um nome que, até aquele momento, não sabia que conhecia. A dor foi a primeira coisa que Eduardo sentiu ao recuperar a consciência. Uma dor latejante na parte de trás da cabeça, que se espalhava como ondas quentes por todo o seu corpo.
Abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz alaranjada do entardecer. Quanto tempo havia ficado desacordado? Graças a Deus você acordou. Uma voz desconhecida soou próxima. Eduardo tentou se sentar, gemendo com o esforço. Um homem idoso estava ajoelhado ao seu lado. Cabelos grisalhos, óculos de armação fina, expressão preocupada. Quem é você? Dore Luiz Torres. O homem ajudou Eduardo a se levantar. Viemos para nos encontrar na capela. Lembra? Quando você não apareceu, decidi procurá-lo. Alguns trabalhadores rurais me disseram que viram um movimento suspeito nesta direção. A memória atingiu Eduardo como um raio. Marina. Eles levaram Marina e Adriana. Tentou ficar de pé rápido demais e quase caiu novamente. Sendo amparado pelo médico, devagar você levou uma pancada forte na cabeça. Não há tempo. Eduardo afastou a vertigem com pura força de vontade. Minha filha está em perigo. E Adriana? Doutor, é verdade. Adriana é realmente Fernanda. O médico assentiu gravemente. Sim, fui pago por seu primo para falsificar um atestado de óbito. Mesmo sem corpo, nunca pensei que ela pudesse ter sobrevivido à queda no desfiladeiro. Eduardo sentiu uma mistura de alívio pela confirmação e horror pela traição de Tiago. Onde acha que ele as levou? O médico hesitou. Provavelmente para o mesmo lugar onde tudo começou, o desfiladeiro. Eduardo olhou ao redor, procurando desesperadamente uma forma de transporte. Sua cabeça ainda girava. Precisamos chegar lá. Tem carro. Sim, meu jipe está logo ali. O médico apontou para um veículo estacionado a poucos metros. Mas não podemos ir sozinhos. Seu primo tem homens armados. Não tenho escolha. Eduardo cambaleou até o jipe. Cada minuto conta, Doiter. Torres suspirou, mas entrou no veículo. O desfiladeiro fica a leste daqui, cerca de 30 minutos pela estrada principal. Deu a partida. Mas conheço um atalho por entre as fazendas que nos levará lá em 15. Como conhece tão bem a região. Cresci aqui, antes de me mudar para São Paulo. O médico acelerou por uma estrada de terra quase invisível entre plantações de agave. Estas terras guardam muitos segredos, inclusive o que sua esposa descobriu. Eduardo segurava o painel do carro com força enquanto o veículo saltava pela estrada acidentada. O que exatamente ela descobriu? Um aquífero. Mas não um qualquer. O médico fez uma curva fechada. Um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do país, capaz de transformar toda esta região numa potência agrícola. Seu valor é incalculável. E Tiago descobriu isso através dela. Exatamente quando Fernanda enviou um relatório preliminar para a sede da empresa em Brasília, seu primo interceptou. Percebeu que quem controlasse aquelas terras antes da descoberta se tornar pública ficaria milionário da noite para o dia. O sol já começava a se pôr quando avistaram de longe várias caminhonetes estacionadas próximas à borda do desfiladeiro. Eduardo sentiu o coração gelar ao reconhecer os veículos de Tiago e seus homens. Pare aqui, instruiu quando ainda estavam a algumas centenas de metros de distância. Vamos nos aproximar a pé, deitados atrás de uma formação rochosa. Eduardo e o médico observavam a cena abaixo. Tiago estava de pé à beira do precipício, gesticulando enquanto falava com alguém. Ao seu lado, um dos capangas segurava Marina. Que se debatia, Adriana estava um pouco mais afastada, contida por Otávio. E assim fechamos o ciclo. A voz de Tiago chegava em fragmentos levados pelo vento. O mesmo lugar onde você deveria ter morrido 5 anos atrás. Poético, não acha, Fernanda? Eduardo percebeu que Tiago já não se referia a ela como Adriana. De alguma forma, ele também havia confirmado sua verdadeira identidade. Não precisa fazer isso, Tiago. A voz de Adriana Fernanda soava firme, apesar da situação. Podemos negociar. Negociar. Tiago riu amargamente. Você já me tirou tudo o que eu queria uma vez. Não vai acontecer de novo. Marina continuava a se debater. Meu pai vai acabar com você. Ele vai salvar a gente. Seu pai está provavelmente morto a esta altura. Respondeu Tiago friamente. Ou, se teve sorte, vai acordar com uma bela dor de cabeça e sem a menor ideia de onde procurar. Eduardo sentiu o sangue ferver. Virou-se para o médico. Preciso de uma distração, algo que atraia a atenção deles para o outro lado. Dedr. Torres refletiu por um momento. Posso usar o jipe, dar a volta e surgir do lado oposto, como se fosse a polícia chegando. Perfeito.
Eduardo apertou o ombro do homem. Assim que vir que eles estão distraídos. Vou me aproximar por trás daquelas rochas. O médico assentiu e se afastou silenciosamente. Eduardo esperou, controlando a respiração, enquanto observava Tiago continuando seu monólogo. Sabe o que é interessante? Tiago se aproximou de Adriana, Fernanda. Você não se lembra de mim, mas eu nunca esqueci você. Cada detalhe. Tocou o rosto dela, que virou a cabeça, enojada. Poderíamos ter sido perfeitos juntos. Eu teria te dado o mundo. Aparentemente, o que você quis me dar foi um carro sabotado e um mergulho num desfiladeiro. Ela retrucou, com uma frieza que surpreendeu até a si mesma. Tiago riu. Aí está a Fernanda que eu conhecia, sempre com uma resposta afiada. Nesse momento, o som de um motor rugindo irrompeu do outro lado do desfiladeiro. Luzes altas cortaram a penumbra do entardecer e a buzina insistente parecia simular uma sirene. Polícia! Gritou um dos capangas, entrando em pânico. A distração funcionou. Todos, inclusive Tiago, viraram-se para olhar o veículo que surgia do outro lado do precipício. Eduardo aproveitou o momento para se mover rapidamente entre as rochas, aproximando-se por trás. Levem-nas para a caminhonete, ordenou Tiago. Vamos sair daqui. Foi quando Eduardo viu sua oportunidade. Otávio havia afrouxado seu aperto em Adriana, Fernanda para sacar uma arma. Com um movimento rápido, ela deu uma cotovelada no estômago do homem e tentou correr em direção a Marina. Marina, corre! Gritou. O capanga que segurava a menina ficou momentaneamente confuso, permitindo que ela mordesse seu braço com força. Soltando um grito de dor, ele afrouxou o aperto, e Marina conseguiu se libertar, correndo em direção à mãe. Foi nesse caos que Eduardo surgiu, acertando um golpe violento na nuca do homem mais próximo. Derrubando-o, pegou a arma caída e apontou para Tiago. Acabou, primo. Tiago congelou. Seu rosto uma máscara de choque que rapidamente se transformou em ódio. Como? Afaste-se delas, agora. Uma tensão elétrica pairou no ar, enquanto os outros capangas hesitavam, incertos sobre o que fazer agora que seu chefe estava sob a mira de uma arma. Adriana. Fernanda abraçava Marina, protegendo-a com o próprio corpo. Você não vai atirar em mim, Eduardo. Tiago deu um passo à frente, sorrindo com arrogância. Nunca teve coragem para fazer o trabalho sujo. Não teste minha paciência, não quando se trata da segurança da minha família. Marina aproveitou a distração para puxar Adriana Fernanda em direção a Eduardo, mas Tiago foi mais rápido. Com um movimento brusco, agarrou a menina pelo braço. Solte a arma ou ela sofre as consequências. Não, gritou Adriana Fernanda, avançando instintivamente. Eduardo hesitou, o dedo tremendo no gatilho. Não podia arriscar a vida de Marina. Lentamente, abaixou a arma. Tiago sorriu vitorioso. Sempre fraco, primo, sempre. Não terminou a frase, com uma força surpreendente. Marina pisou com força em seu pé e girou o corpo, libertando-se, desequilibrado pela dor e surpresa. Tiago cambaleou para trás, perigosamente próximo à borda do precipício. Cuidado! Gritou Eduardo, largando a arma e correndo em sua direção. Mas era tarde demais. Uma seção da borda do desfiladeiro, fragilizada pela seca, cedeu sob o peso de Tiago. Ele gritou, os braços agitando-se freneticamente no ar enquanto começava a cair. Por reflexo, Eduardo mergulhou, conseguindo agarrar o braço do primo no último segundo. Ficou pendurado na borda, segurando Tiago, que agora balançava sobre o abismo, o mesmo abismo para onde havia enviado Fernanda 5 anos antes. Me ajude, suplicou Tiago, o medo finalmente substituindo a arrogância em seus olhos. Segure firme. Eduardo tentava puxá-lo, mas sentia seu próprio apoio cedendo lentamente. Foi quando sentiu mãos firmes agarrando suas pernas, ajudando a estabilizá-lo. Adriana, Fernanda tinha se deitado no chão e segurava Eduardo com toda a sua força, permitindo que ele pudesse puxar Tiago sem cair também, com um esforço sobre-humano. Conseguiram arrastar Tiago de volta à segurança. Ele caiu no chão, ofegante e trêmulo, toda sua pose de superioridade desmoronada. Nesse momento, mais luzes surgiram na estrada. Desta vez, eram de verdade. O jipe do Erich. Torres voltava, seguido por 2 viaturas policiais. Aparentemente, o médico não apenas fingira ser a polícia, como realmente conseguira chamar reforços. Os capangas,
Vendo as autoridades chegando, largaram suas armas e se renderam sem resistência. Tiago permanecia sentado no chão, em estado de choque. Eduardo, ignorando-o completamente, abraçou Marina e Adriana, Fernanda com força. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dos três. Você me salvou, murmurou para a mulher que agora sabia, sem sombra de dúvida, ser sua esposa. E você me salvou, respondeu ela, encostando a testa na dele. 2 vezes. Marina se apertou entre eles, seus pequenos braços tentando envolver os dois. Sabia que íamos ficar juntos de novo. Sempre soube, enquanto a polícia algemava Tiago e seus homens. O sol finalmente desapareceu no horizonte, mergulhando o desfiladeiro na mesma escuridão que havia testemunhado a separação daquela família 5 anos antes. Mas desta vez, em vez de uma queda para o abismo, o destino lhes oferecia uma chance de recomeço. E foi ali, no mesmo local onde tudo quase terminara, que a memória de Adriana teve seu flash mais poderoso até então. Eduardo sorrindo para ela em um altar, colocando uma aliança em seu dedo, prometendo amor eterno. Uma promessa que, mesmo contra todas as probabilidades, sobrevivera ao abismo do esquecimento. A sala de espera do Hospital Regional de São Cristóvão estava impregnada com um cheiro característico de antisséptico e café velho. Eduardo caminhava de um lado para outro, as mãos trêmulas segurando um copo de café intocado. Marina estava sentada numa poltrona desgastada, abraçada ao coelho de pelúcia que a enfermeira gentilmente havia ido buscar no carro para ela. As horas após o confronto no desfiladeiro haviam sido caóticas. Enquanto a polícia levava Tiago e seus comparsas, Adriana, ou melhor, Fernanda, caíra de repente, levando as mãos à cabeça num gesto de dor intensa. Antes mesmo que Eduardo pudesse segurá-la, ela já estava inconsciente em seus braços. A sirene da ambulância ainda ecoava nos ouvidos de Eduardo, a corrida frenética até o pequeno hospital da cidade, os médicos levando-a às pressas enquanto ele respondia perguntas confusas, tentando explicar o inexplicável. Não, ele não sabia seu histórico médico recente. Sim, ela era sua esposa. Não, ela não se lembrava disso até algumas horas atrás. Pai, a mamãe vai ficar boa. A voz pequena de Marina o trouxe de volta ao presente. Eduardo sentou-se ao lado da filha, passando o braço por seus ombros. Vai sim, princesa. Os médicos estão cuidando dela. Mas por que ela desmaiou? Estávamos todos bem. A polícia tinha chegado. Eduardo suspirou. Como explicar para uma criança o trauma que sua mãe havia sofrido? O Dr. Torres, que os acompanhara ao hospital, havia mencionado algo sobre sobrecarga cognitiva, o cérebro sendo inundado por memórias reprimidas de uma só vez, causando um colapso temporário. Sabe quando seu tablet trava porque você abre muitos jogos ao mesmo tempo? Eduardo tentou simplificar. É mais ou menos isso. A cabeça da mamãe está tentando lembrar de muitas coisas ao mesmo tempo. Marina pareceu aceitar a explicação, assentindo solenemente. Doutor, Martins vem com notícias. Eduardo levantou-se imediatamente ao ver o médico de jaleco branco se aproximando. Seu rosto cansado não revelava nada. Como ela está, doutor? Estável. O médico ajeitou os óculos. Mas ainda em coma. Os exames indicam uma atividade cerebral intensa, o que é bom sinal. O cérebro dela está reorganizando as informações, por assim dizer. Quanto tempo até ela acordar? O médico deu de ombros, impotente diante da incerteza. Impossível prever. Pode ser em horas, dias ou... A palavra não dita pairou pesadamente entre eles. Posso vê-la? Perguntou Eduardo. A voz embargada. Sim, mas apenas por alguns minutos. O médico lançou um olhar hesitante para Marina. Quanto à criança, quero ver minha mãe. Marina declarou com firmeza, erguendo o queixo de uma maneira que lembrava tanto Fernanda que chegava a doer. O médico cedeu com um suspiro. Tudo bem, mas por favor, não a toque nem faça barulho. Eles seguiram por um corredor mal iluminado, até um pequeno quarto privativo. O som ritmado do monitor cardíaco era o único ruído além de suas respirações contidas. Fernanda estava deitada na cama hospitalar, tão pálida que quase se confundia com os lençóis brancos. Tubos e fios conectavam-na a máquinas que monitoravam suas funções vitais. Um curativo envolvia sua cabeça
cobrindo parcialmente os cabelos castanhos agora desalinhados. Marina correu para o lado da cama, observando a mãe com olhos arregalados. Eduardo ficou alguns passos atrás, tentando processar a visão de sua esposa, que acreditara morta por 5 anos, agora lutando mais uma vez pela vida. Ela está respirando sozinha, o que é um excelente sinal, comentou o médico. E todos os reflexos estão presentes. O que causou isso exatamente? Eduardo não conseguia desviar os olhos do rosto sereno de Fernanda. Provavelmente a combinação de estresse extremo com o afluxo repentino de memórias. O médico consultou a prancheta. Segundo o Dr. Torres, ela sofreu um traumatismo craniano grave no acidente original. Há 5 anos, o cérebro desenvolveu um mecanismo de defesa, bloqueando as memórias traumáticas. Agora, com os eventos recentes, essas barreiras estão se rompendo. Eduardo assentiu, lembrando-se do momento no desfiladeiro quando Fernanda tivera aquele flash de memória sobre seu casamento. Fora como se algo quebrasse dentro dela, uma expressão de reconhecimento e dor simultaneamente. Mamãe, olha o que eu trouxe. Marina colocou cuidadosamente seu coelho de pelúcia ao lado do travesseiro de Fernanda. Você me deu ele quando eu era bebê, lembra? Você disse que ele ia me proteger de coisas assustadoras. Agora é a vez dele te proteger. Eduardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, como sua filha conseguia manter tanta esperança após tudo o que haviam passado. O médico indicou discretamente que o tempo estava acabando. Eduardo se aproximou da cama, inclinando-se para pegar a mão inerte de Fernanda. Foi quando notou algo brilhante no dedo dela. A enfermeira havia removido todos os seus pertences, mas aparentemente não conseguira tirar o anel que ela sempre carregava consigo. Com cuidado, Eduardo deslizou o anel do dedo de Fernanda. Era, sem dúvida, a aliança de casamento deles. Virou-a contra a luz, e lá estava, na parte interna, INF, nosso amor desafia o tempo. É a prova final, murmurou para si mesmo, sentindo um misto de felicidade e angústia. Após 5 anos de luto, havia encontrado sua esposa, apenas para vê-la lutando novamente entre a vida e a morte. As horas se transformaram em dias. Eduardo praticamente se mudou para o hospital, saindo apenas para levar Marina à escola, recentemente matriculada na cidade. A menina havia insistido em continuar as aulas, dizendo que a mamãe ia ficar orgulhosa quando acordasse. No 4º dia, houve um burburinho na recepção do hospital. Eduardo ergueu os olhos da revista que fingia ler para encontrar sua mãe, Lourdes Santiago, entrando como uma tempestade elegante, seguida por 2 seguranças pessoais e uma assistente que parecia à beira de um colapso nervoso. Onde está meu filho? Exigia ela a uma enfermeira intimidada. Mamãe. Eduardo levantou-se, surpreso. O que faz aqui? Lourdes virou-se. Seu rosto aristocrático, uma máscara de preocupação e indignação. O que faço aqui? Meu filho desaparece por dias. Meu sobrinho é preso. E você pergunta o que faço aqui, antes que Eduardo pudesse responder. Lourdes avistou a porta do quarto de Fernanda entreaberta. Caminhou decidida até lá, ignorando os protestos da equipe médica. Então é verdade, murmurou, parando abruptamente ao ver a figura imóvel na cama. Ela está realmente viva. Eduardo posicionou-se ao lado da mãe, observando suas reações. Ah, sim, mamãe. Fernanda sobreviveu ao acidente. Perdeu a memória, mas está começando a se lembrar. E Tiago? Lourdes parecia envelhecer a cada palavra. Ele realmente fez o que estão dizendo. Sim, a resposta saiu mais dura do que Eduardo pretendia. Ele sabotou o carro dela, subornando o médico para falsificar o atestado de óbito. Tudo pelos direitos de exploração da água subterrânea que Fernanda havia descoberto. Lourdes levou a mão ao peito. Eu nunca imaginei... Sua voz falhou. Eduardo, você precisa acreditar que eu não sabia. Quando recebi aquela carta do Dr. Torres, vim imediatamente. Carta. Eduardo franziu o senho. Que carta? Lourdes abriu a bolsa de grife e retirou um envelope amarrotado. Ele me enviou uma confissão, admitindo que havia falsificado o laudo a pedido de Tiago. Encarou o filho com olhos subitamente úmidos. Eu nunca gostei de Fernanda, é verdade. Achava que ela não era boa o suficiente para você. Que se casou por interesse, mas jamais.
Jamais teria compactuado com algo assim. Eduardo estudou o rosto da mãe, tentando discernir se havia sinceridade naquelas palavras. Para sua surpresa, viu algo que nunca imaginara ver no semblante orgulhoso de Lourdes Santiago, vergonha genuína. Onde está Marina? Ela perguntou, mudando de assunto. Preciso ver minha neta. Na escola, volto para buscá-la em 2 horas. Lourdes balançou a cabeça, inconformada. Escola? Com tudo isso acontecendo, vou contratar professores particulares imediatamente e arranjar uma transferência para um hospital melhor em São Paulo. Este lugar é... Mamãe, Eduardo a interrompeu firmemente. Marina está bem aqui. Fernanda está recebendo bons cuidados. E não vamos a lugar nenhum até que ela acorde. Lourdes pareceu prestes a argumentar. Mas então olhou novamente para a figura na cama. Algo em seu rosto mudou. Uma suavização quase imperceptível. Ela realmente se parece com as fotos no quarto que você manteve intacto. Aproximou-se hesitante. Acredita que vai recuperar a memória. Tenho certeza. Eduardo sentou-se ao lado da cama, pegando a mão inerte de Fernanda. Ela já começou a se lembrar de mim, de Marina, até mesmo. Hesitou. Do acidente, Lourdes empalideceu. Ela se lembra de Tiago. Sim, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Lourdes parecia lutar internamente com algo. Quando eu soube que Tiago estava preso, fui confrontá-lo. Sua voz era quase um sussurro. Ele confessou tudo. Disse que havia desviado milhões da empresa ao longo dos anos, preparando sua saída, que sempre teve inveja de você, de seu lugar na empresa, do amor que seu pai sempre demonstrou. Lourdes engoliu em seco. E de você ter conquistado Fernanda? Eduardo apertou a mão de Fernanda, como buscando força. Ele disse que sempre foi apaixonado por ela, desde a faculdade. Lourdes assentiu lentamente. Eu sabia disso. Usava esse sentimento para manipulá-lo, para que ficasse contra ela. Passou a mão pelo rosto, num gesto raro de vulnerabilidade. Eu era tão cega pelo meu preconceito que não percebi que estava alimentando um monstro, antes que Eduardo pudesse responder. Senti um movimento quase imperceptível sob seus dedos. A mão de Fernanda havia se contraído levemente. Doutor! Gritou, levantando-se. Ela se moveu. O médico plantonista correu para o quarto, acompanhado por 2 enfermeiras. Enquanto examinavam Fernanda, Eduardo e Lourdes foram convidados a esperar do lado de fora. Minutos depois, que pareceram horas, o médico saiu com um sorriso cauteloso. São boas notícias. Ela está apresentando sinais de despertar do coma. As ondas cerebrais estão se normalizando. Ela vai lembrar de tudo, perguntou Eduardo, mal ousando respirar. Impossível prever com certeza. Casos de amnésia como o dela são extremamente raros e complexos. O médico hesitou. Mas os sinais são positivos, e a forte conexão emocional que testemunhei entre vocês e a paciente é um fator tremendamente favorável à recuperação. Naquele momento, o celular de Eduardo tocou. Era da escola de Marina. Senhor Pereira, sua filha insiste que precisamos ligar para o senhor imediatamente. Ela diz que sentiu que sua mãe está acordando. Eduardo não conseguiu segurar as lágrimas. Aquela conexão inexplicável entre mãe e filha, que havia persistido mesmo quando Fernanda não tinha memória de ser mãe, era a prova mais pura de que alguns laços simplesmente não podem ser quebrados, nem mesmo pelo abismo do esquecimento. A luz entrava suavemente pelas frestas da persiana, criando padrões dourados no chão do quarto do hospital. Fernanda piscou várias vezes, seus olhos se ajustando gradualmente ao ambiente. As últimas 48 horas haviam sido uma avalanche de sensações, exames médicos e, principalmente, memórias. Não mais em flashes confusos, mas em sequências completas, nítidas como se tivessem acontecido ontem. Eduardo dormia desconfortavelmente numa poltrona ao lado da cama, a barba por fazer e os cabelos desalinhados. Fernanda o observou com o coração transbordando de emoção. Como pudera esquecê-lo? Como pudera viver 5 anos sem a memória daquele homem que havia sido o centro de sua vida? Bom dia, sussurrou, tocando suavemente o braço dele. Eduardo despertou instantaneamente, seus olhos encontrando os dela. Como está se sentindo? Perguntou, inclinando-se para mais perto, como se tivesse ganhado uma segunda vida. Ela sorriu.
sentindo a estranha duplicidade de ser simultaneamente Adriana e Fernanda. Os médicos disseram que posso ir para casa hoje. Para casa. Eduardo repetiu a palavra como se saboreasse seu significado. Você sabe qual é sua casa agora? Fernanda assentiu, segurando a mão dele. Onde vocês dois estiverem. Hesitou por um momento. Embora eu ainda tenha um carinho especial pela Fazenda dos Ventos, aprendi muito lá. Podemos manter as duas. Eduardo acariciou seu rosto. Não precisamos decidir tudo agora. A porta se abriu suavemente, e Marina entrou carregando um buquê improvisado de flores silvestres. Mamãe, você está acordada? Correu para a cama, entregando o buquê com orgulho. Peguei no jardim do hospital, a enfermeira disse que podia. Fernanda abraçou a filha, maravilhada com quanto ela havia crescido nos 5 anos que perderam. Mesmo tendo se reconectado com Marina durante seu tempo como Adriana, agora a sensação era completamente diferente. Todas as memórias do nascimento, primeiros passos, primeiras palavras haviam retornado. Você está tão grande, murmurou emocionada. Você viu? Tenho um dente novo. Marina abriu um sorriso largo, mostrando um dente permanente recém-nascido. Caiu na semana passada. Eduardo observava a cena com lágrimas nos olhos. A vovó Lourdes está lá fora. Posso chamá-la? Perguntou Marina, já correndo para a porta sem esperar resposta. Fernanda lançou um olhar interrogativo para Eduardo. Sim, minha mãe está aqui. E parece genuinamente arrependida por... Bem, por tudo. Ele deu de ombros. As pessoas podem mudar, acho. Antes que pudessem continuar a conversa. Lourdes entrou no quarto, sua habitual postura impecável levemente comprometida pelo nervosismo evidente. Fernanda, começou, hesitante. Peço desculpas por interromper. Mas, respirou fundo, como quem reúne coragem. Preciso dizer que lamento profundamente por tudo. Não apenas pelo que aconteceu, mas por como a tratei antes. Fui injusta e preconceituosa. O silêncio que seguiu foi carregado de 5 anos de ressentimentos, preconceitos e agora, possivelmente, Perdão. Obrigada por vir, Lourdes. Fernanda finalmente respondeu. Temos muito a conversar, mas não hoje. Hoje é um dia de recomeços, não de acertos de contas. Lourdes assentiu, visivelmente aliviada. Compreendo e respeito sua decisão. Virou-se para Eduardo. Os advogados estão cuidando de tudo relacionado a Tiago. Ele não vai escapar das consequências desta vez. A menção ao nome de Tiago trouxe uma sombra momentânea ao ambiente. Fernanda ainda processava as memórias do acidente, agora completamente claras. A visita às terras em Goiás para analisar o potencial aquífero, a descoberta da imensa reserva subterrânea, sua decisão de voltar para casa e contar a Eduardo antes de fazer o relatório oficial, e então, na estrada de volta, durante uma tempestade, os freios falhando, o carro rodando para fora da pista, a queda interminável em direção às águas do rio, o impacto, ele confessou tudo. Continuou Lourdes, interrompendo os pensamentos de Fernanda. Não apenas o acidente, mas anos de desvio de dinheiro da empresa, estava planejando fugir do país assim que consolidasse seu controle sobre as terras com o aquífero. O que acontece com as terras agora? Perguntou Fernanda, seu lado geóloga despertando imediatamente. Eduardo sorriu, reconhecendo aquele brilho nos olhos dela. Bem, tecnicamente a Fazenda dos Ventos é sua, e a Fazenda Santa Cruz é minha. Juntas, cobrem grande parte da área do aquífero que você descobriu. E o que faremos com essa descoberta? Isso, minha querida, é algo que você vai decidir. Eduardo segurou sua mão com carinho. Sua pesquisa, sua decisão. 1 ano depois, o ar puro da manhã enchia os pulmões de Fernanda, enquanto ela observava os trabalhadores instalando o último painel do Centro de Pesquisas Hídricas Teixeira Pereira, o moderno edifício, construído onde antes era a casa simples da Fazenda dos Ventos. Seria inaugurado no dia seguinte, tanto havia mudado em 1 ano, o julgamento de Tiago, sua condenação a 30 anos de prisão por tentativa de homicídio, fraude e desvio de dinheiro, a recuperação completa da memória de Fernanda, a transformação das 2 fazendas em um projeto modelo de uso sustentável de recursos hídricos. Agora, utilizando o conhecimento adquirido tanto em sua vida como geóloga quanto em seu tempo como fazendeira,
Fernanda liderava um projeto revolucionário que beneficiaria toda a região. A água do aquífero seria extraída com responsabilidade, irrigando não apenas as terras dos Pereira, mas sendo distribuída a preços justos para pequenos agricultores locais. Achei você? Marina correu em sua direção, o vestido florido esvoaçando ao vento. Aos 9 anos, estava cada vez mais parecida com a mãe. Papai está te procurando. Os convidados para o jantar começam a chegar. Fernanda sorriu, pegando a mão da filha. Caminharam juntas até a nova casa. Construída a algumas centenas de metros do centro de pesquisas, era uma construção que combinava elementos modernos com a arquitetura regional, grande o suficiente para acomodar a família durante suas frequentes estadas em Goiás. Mas sem a ostentação da mansão em São Paulo, Eduardo esperava na varanda. Conversando com Doeri, Luiz Torres, que havia se tornado um amigo próximo da família. Ah, finalmente! Eduardo abraçou a esposa. Achei que tinha fugido para fazer mais uma análise de solo antes da festa. Não seria uma má ideia. Fernanda riu, beijando-o levemente. Mas prometi a Marina que hoje seria apenas família. A palavra família havia ganhado novos contornos para os Pereira. Incluía agora Lourdes, que surpreendentemente havia se tornado uma avó presente e carinhosa, compensando anos de frieza com dedicação genuína. Incluía também os moradores locais que trabalhavam no projeto, muitos dos quais haviam conhecido Adriana durante seus anos sem memória. O jantar transcorreu num clima de celebração antecipada. Amanhã seria o grande dia. A inauguração oficial do centro de pesquisas e o anúncio do programa de distribuição de água. Jornalistas de todo o país estariam presentes, assim como autoridades federais. Era a concretização do sonho que quase custara a vida de Fernanda. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Eduardo encontrou Fernanda na varanda, olhando as estrelas. No que está pensando? Perguntou, envolvendo-a em seus braços. Em como a vida dá voltas incríveis. Ela se aconchegou a ele. Há 6 anos, eu estava pesquisando este aquífero. Há 5 anos, acordei sem memória numa cama estranha. Há 1 ano, redescobri quem realmente sou. E amanhã, finalmente, aquela pesquisa vai se tornar algo concreto que ajudará tantas pessoas. Eduardo assentiu, compreendendo a profundidade daquela jornada. Sabe, há algo que planejei fazer hoje. Afastou-se ligeiramente, tirando uma pequena caixa do bolso. Achei que poderíamos renovar nossos votos. Bem ali. Ele indicou o local onde Luiz e Sebastiana Teixeira haviam encontrado Fernanda após o acidente. O mesmo ponto onde agora um pequeno jardim florescia, alimentado pelas águas do aquífero descoberto por ela. Seria perfeito. Fernanda abriu a caixa, encontrando 2 anéis reluzentes. Reconheceu imediatamente as alianças originais, agora restauradas. Você guardou todas estas anos. Claro. Eduardo sorriu, tirando o medalhão com a inicial F do bolso. Assim como guardei isto, Marina sugeriu que você poderia usá-lo amanhã. Na cerimônia, o medalhão, o mesmo que havia caído na feira naquele dia fatídico, brilhava sob a luz da lua crescente, a mesma forma da marca de nascença no ombro de Fernanda. Seria uma honra. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa noturna. Sabe o que é estranho? Às vezes ainda sonho com coisas que Adriana viveu. Como se uma parte de mim ainda fosse ela. E é. Eduardo beijou sua testa. Você não perdeu Adriana quando recuperou Fernanda. Você simplesmente ficou completa novamente. Eles permaneceram abraçados sob as estrelas. Planejando a simples cerimônia do dia seguinte, na manhã, inaugurariam o centro de pesquisas. À tarde, renovariam seus votos no jardim, com Marina orgulhosamente entregando as alianças. Do outro lado da propriedade, sob a sombra de uma árvore antiga, um homem observava a casa iluminada com interesse particular. Suas feições guardavam uma semelhança distante com as de Tiago, e em suas mãos, um envelope contendo documentos antigos da família Pereira. Documentos que sugeriam que a história daquela família e daquela terra guardava ainda mais segredos do que qualquer um imaginava. Mas essa seria outra história, para outro tempo. Por enquanto, o que importava era que o amor havia encontrado seu caminho de volta, provando que nem mesmo a perda mais profunda, a da própria identidade, poderia separar para sempre aqueles que estavam destinados a ficar juntos.
pois, como dizia a inscrição nas alianças que Eduardo e Fernanda trocariam no dia seguinte, Ian Neff, nosso amor desafia o tempo, e realmente desafiava,